Ribeirão Preto, 169 anos em 2025. Cidade com muitas histórias. Mas toda cidade é feita de histórias. Por isso que o programa está privilegiando trazer para você pessoas, marcas que fazem a história de Ribeirão Preto. E hoje, muito honrada, depois de muita espera, não vou negar, quem está comigo hoje para contar essa história, que é a história de Ribeirão Preto, é ele, nosso prefeito, Ricardo Silva. Que bom, estou tão feliz. Eu que estou feliz. Aliás, a espera é pela agenda dessa moça aqui, que é muito concorrida. Obrigado pela sua visita aqui à prefeitura, viu, Elô? Obrigado, parabéns. Eu acho que para todos nós que estamos acompanhando o trabalho que em Ribeirão Preto você já empreende, né? A gente fica muito satisfeito de observar a sua competência de ter unido pessoas tão boas para ter um time tão atencioso e cuidadoso. E acho que esse momento que você está aqui meio que na transparência do bate-papo, espero que a gente consiga mostrar para as pessoas que estão assistindo que a sua história é uma história muito importante. Obrigado. Que vai cada vez ficar mais importante. Né? Os anos vão fazendo aí mais coisas que você vai poder ficar responsável por assinar embaixo. Vamos lá. Ricardo Silva é um nome forte, porque vem de um nome que é uma família que carrega uma marca forte. Mas antes disso tem um Ricardo, adolescente, que vive uma experiência... E que você conheceu um tempo. Eu conheci, gente. Ricardo, quando você estava ali, passeando pelo seu cenário adolescente, estudando, fazendo suas redações... É, professora, viu? Já passava pela sua cabeça essa conversa de se tornar, de repente, uma extensão da história da tua família, vir para a política? Bom, Elô, primeiro, obrigado aí pelo seu carinho. Sabe que eu nunca pensei em entrar para a política. Eu sempre acompanhei meu pai. Meu pai, o Rafael Silva, na verdade, é o único da família. A nossa família, ela não vem, na verdade, de uma tradição política de família. Foi meu pai apenas. O meu pai, ele perdeu a visão com 40 anos de idade. Ao perder a visão, ele era do Banco do Brasil, concursado, quando o banco era um dos concursos mais difíceis do Brasil, era uma bela profissão. Hoje o banco é uma boa profissão, mas antigamente era muito mais valorizado. Meu pai, então, tem que se aposentar precocemente, porque ele perde a visão, não dá mais para continuar no banco, foi aposentado. O que acontece? Ele disse para minha mãe que ele não queria ficar inválido, ele queria mostrar que ele podia ainda contribuir. Foi então que meu pai saiu para vereador, eu tinha 2 anos de idade. E a partir daí, toda a vida política do meu pai, do Rafael como vereador por 2 mandatos, deputado estadual já pelo 8º mandato, eu acompanhei. Então eu cresci vendo o trabalho do meu pai. E eu não tinha a vontade e a ideia de entrar para a política, mas eu sempre acompanhei meu pai. Eu era o filho mais novo, então meu pai ia para evento, me carregava junto. Porque eu fui um filho temporão. Os meus irmãos são todos mais velhos, eu nasci bem depois, então eu acompanhava até forçosamente meu pai, porque eu tinha que ir com ele, não tinha quem cuidar de mim, então eu ia junto. E eu fui acompanhando o estilo e a gente segue os caminhos do pai. Mas até a minha adolescência, quando eu estava no colegial, e quando eu te conheci e depois eu fiz a minha faculdade de Direito, eu não pensava em entrar para a política pessoalmente. O meu caminho era o caminho do Direito, né? Me formei em Direito, eu advoguei por alguns anos em Ribeirão Preto, passei no concurso público para o Tribunal de Justiça e não tinha em mente isso. Só que eu comecei a fazer algumas participações em órgãos de comunicação na condição de advogado. Era mais focado na parte jurídica, só que eu passei a gostar de comunicação. Eu adorei a comunicação. A comunicação é algo transformador, eu amo a comunicação. E a partir daí começou, as pessoas começaram a falar assim, poxa Ricardo, mas por que você não sai para vereador? Eu tinha 25 anos, 25 anos, me formei muito novo. Não, eu não penso nisso não, eu vou advogar aqui e tal. Já estava aprovado no concurso, esperando apenas ser chamado para o concurso, para o Tribunal de Justiça. E não. E todo mundo dizia, eu na comunicação, cara, você tem que ser vereador, o seu pai, poxa, é um cara que é seríssimo, corretíssimo, você tem que seguir os caminhos do seu pai. Aí começou a me acender, e aí então eu falei, bom, então eu vou enfrentar essa missão para ser vereador em Ribeirão Preto. Disputei a minha primeira eleição, no ano de 2012, e na minha primeira eleição eu fui o vereador mais votado de Ribeirão. Falei, poxa, peraí. E olha que eu nem tinha um círculo de amigos muito grande, nem tinha. Eu era muito focado no estudo. E fui eleito vereador, muito bem votado.
a votação histórica para 2012, quase 9.500 votos, enfim. E aí começa a trajetória. Aí eu passo, então, aquilo que eu já gostava de fazer, que era acompanhar meu pai, eu passo, então, a ter uma atuação muito firme na política. E aí, todo mundo sabe da história, daí para frente. Ricardo, quando você se vê sendo convidado a pensar como um possível vereador, a gente sempre pensa que a vida pública ela é um chamado, né? Porque a vida pública ela está ligada a uma condição em que você vê pessoas, grupos, situações as quais merecem uma atenção, ou às vezes por não ter tanta atenção, merecem que alguém faça a voz disso. Quando você está comentando da sua sacada, de quando você vai começando a virar o seu potencial, né, profissional para pensar na vida pública, o que mais te incomodou? Porque naquele momento, em 2012, o que de repente era o teu olhar social? Onde estava as situações que você dizia assim, gente, mas... Porque a gente fala muito que a política parece que é um jogo de... Eu preciso falar o que você não está vendo para eu mostrar que eu sou oposição a você. Né? A política parece que é um jogo o tempo todo de... Deixa, eu estou pondo luz onde você está deixando escuro. De teatro, né? E aí eu fico aqui te mostrando que aqui está escuro para que todo mundo veja que então eu estou mostrando o que você não vê. E a gente já entende que, na verdade, braços... Eu acredito que todos que estão na área estão fazendo de tudo para atender a tudo, mas nem tudo consegue ter toda a atenção. E nesse caso... Tinha alguma coisa que você prestava ali atenção e realmente foi fazendo você ganhar essa vontade, assim, tipo, você foi juntando... Não, é verdade, eu acho que se for por aqui é por causa disso, eu quero isso, ou o que você queria fazer de melhor? Conta um pouquinho desse ideal, de repente, que passou pela sua mente. Quando eu me formei em Direito, a gente sempre aprendia na universidade as funções dos três poderes. Isso me incomoda um pouco ainda hoje, de ver um poder invadir na seara do outro. A gente vê muito isso hoje... no judiciário, um ativismo, no próprio legislativo, no Congresso, com relação ao executivo com relação ao legislativo, a gente vê que tem uma certa desorganização institucional. Isso sempre me incomodou muito, porque se os poderes da República seguissem aquilo que está escrito na Constituição, todos com a sua responsabilidade, nós teríamos certamente um Brasil melhor, porque o que está... equipes mais... uma harmonia... porém com independência. É isso. Isso me incomodava muito. Então, eu fui um vereador muito combativo e tive destaque na Câmara por isso, justamente por esse meu pensamento. As pessoas passaram a ver a minha atuação na Câmara como vereador, com responsabilidade, sempre ajudando quando poderia ajudar as causas públicas, o próprio governo, mas sempre combatendo aquilo que eu achava que era errado, que eu não concordava, sempre mantendo uma independência, mas uma relação institucional muito, muito, muito importante. Porque tem que ser assim, tem que ter harmonia entre os poderes, mas cada um é autônomo. E isso me impactou muito. E foi com esse espírito que eu entrei para a vida pública. E aí eu fui vereador, disputei a prefeitura já, eu não quis ficar na Câmara há muito tempo, eu entendia que eu teria que ter uma passagem rápida pelos cargos que eu ocupava, e assim sempre fiz. Fui vereador, já disputei a prefeitura. Fui para o segundo turno em 2016, uma eleição muito dura, acabei perdendo a eleição em 2016, não parei por aí. Em 2018 eu fui convidado para ser secretário de Estado, fiz a transição de governo estadual, uma experiência incrível, e depois eu assumo como deputado federal, fico 2 mandatos e já venho para cá para ser prefeito, que era meu sonho então, que passa a ser o meu sonho a partir do momento em que eu entro para a política, porque como prefeito eu posso colocar em prática, claro, com as dificuldades orçamentárias, financeiras, a gente não consegue fazer tudo que a gente quer e com a rapidez que a gente quer, mas a gente pode pelo menos planejar um futuro diferente para a cidade. Mas isso é a autonomia que de repente a prefeitura consegue, né? O ser prefeito e o ser vereador coloca sempre num ambiente onde a vereança olha muito, mas o prefeito consegue fazer essas assinaturas, essas brigas nas outras instâncias, é isso? E executar. O legislativo, o parlamento é muito importante. Eu vim do parlamento, eu fui vereador, fui deputado federal. As grandes discussões acontecem no legislativo, mas é no executivo que você executa, que você vai levar o serviço público na ponta. E eu queria muito ter essa chance de ser prefeito de Ribeirão. E vou dizer para você, estou muito feliz. É importante falar isso porque as pessoas têm que saber como é que está o prefeito. Então, com 5 meses de mandato, faz pouquinho tempo, eu estou muito feliz, estou realizado. É um baita desafio, não é fácil, é complexo.
Eu quero fazer as coisas no meu tempo e nem sempre é no meu tempo. Enfim, tem uma máquina pública por trás disso tudo. Temos aí 10 mil servidores da prefeitura, então tudo é uma engrenagem, mas eu estou feliz porque eu estou conseguindo pelo menos planejar os grandes sonhos que eu imagino que para Ribeirão Preto serão muito importantes. Ricardo, quando a gente vai te escutando e vai entendendo assim, a sua sobriedade, assim, você tem uma fala que transmite, pelo menos para quem está te escutando, assim, digo eu estou aqui traduzindo mais de perto, eu acho que você me passa tranquilidade. Legal, legal, esse cara é o meu prefeito, né? Então, assim, eu tenho que confiar no que você está desenhando, porque, como eu já entendi também, você não desenha sozinho, né? Claro. Você criou uma equipe, criou um batalhão de pessoas e que eu tenho certeza que o tempo todo fica uma conversa muito escura sobre política, né? As pessoas às vezes querem nos fazer sentir assim, tipo, tudo que é política está em cima de alguma situação de devo algo a alguém, estou vislumbrando uma coisa ali mais na frente, mas eu quero falar com você daquilo que eu estou sentindo nesse bate-papo, que vai falar da tua história. Eu acho que essa sua paixão por Ribeirão, né, tem criado um diferencial para você com essa prefeitura na mão, né? E a gente sabe que são muitos caminhos que a cidade tem e as pessoas devem te exigir muito. Eu vou te falar mais aquilo que eu tenho acompanhado, que a gente sabe que mais de perto, quando a gente está como mulher, né, a gente aí mãe e tal, a gente sabe que o tempo todo a gente precisa pensar que o futuro ele chega. Verdade. E se ele chega, tem gente que está sendo ou não preparado para estar guiando nesse momento que o futuro se tornar o presente. Então, o seu movimento de trazer tanta jovialidade, né, para o mandato, às vezes isso tudo dentro de uma organização que é uma comunicação pensada. A gente hoje tem rede social, sim, né? A gente tem canais mais diretos. Mas quando você se vê meio que o tempo todo entregando a informação, você também acredita que isso tem a ver com educar para a transparência? Claro, primeiro, sem transparência nada acontece, né, Elô? Aqui a gente está, quando se trata de tratar daquilo que é do outro, e eu sempre fui assim, né? Se você está com alguma coisa que é de alguém, você tem mais cuidado do que quando é seu, né? Eu fui criado assim, minha mãe sempre dizia, você nunca pega o que não é seu. Se você tiver com a guarda de alguém, alguém te deu a guarda para mim, você guarda com mais atenção do que se fosse teu. E prefeito é isso, é você administrar aquilo que é das pessoas, que é da cidade, que é da coletividade. Então a transparência é ponto primordial nisso. E como prefeito é assim que eu tenho feito. E nas redes sociais, eu vou dizer o porquê que eu estou feliz. Eu estou num processo de amadurecimento muito bacana, que nos meus outros cargos eu não consegui, talvez por falha de amadurecimento mesmo, eu não consegui transmitir quem eu era. O Ricardo que eu era. Eu sempre pareci na Câmara um cara muito firme demais, e sempre fui firme. Eu te achava mais sério, sim, muito. A palavra sério mas tá eu nunca, não é sério, a gente fala mais formal. Mais formal, mas eu né? nunca fui isso. Eu sempre fui um cara sem... Com essa imagem da política, né? Pessoas muito formais, né? Mas sabe que isso aí... Eu nunca fui isso, eu sempre fui um cara sem formalismos, eu sempre fui um cara que nunca tive cerimônia, nunca tive nada disso. Então, eu estou conseguindo transmitir como prefeito pelo menos um pouco do que eu sou. E as redes sociais são muito bacanas, porque eu gravo um vídeo como eu sou, com a roupa que eu quero estar. Então não é um fake? Não tem como ser fake, não. O fake é aquela pessoa que faz de conta que é, tá bom? Não tem como ser fake, não. As pessoas veem isso e quem força, as pessoas elas observam, elas veem. Eu estou sendo eu como eu sou na prefeitura, nas redes sociais, governando o Ribeirão Preto, definindo as metas, os princípios e dialogando com as pessoas. Então eu estou conseguindo, mas esse é um processo de amadurecimento, viu? Que às vezes a pessoa assume um cargo, ela fala assim, esse cargo é muito importante. Eu fui deputado federal, né? Então quando você assume um mandato em Brasília, Congresso Nacional Brasileiro, eu falo assim, poxa, né? O terno, não, é legal o terno, até exigido pelo regimento, mas esse não sou eu. Eu sou um cara que eu sou simples mesmo, eu sou, assim, enfim, o Ricardo que hoje é realizado é o Ricardo que está na prefeitura, porque eu estou conseguindo, na minha cidade, com as pessoas que eu amo, com as pessoas que eu confio, montei uma baita equipe mesmo, secretários técnicos,
cada qual formado na sua área, tudo com mestrado, doutorado, enfim, não que esse seja um requisito. Um diferencial que agrega valor, né? Agrega. Que está estudando, né? Que, que sabe o que está fazendo, né? Não Está executando e que não é cabeça de bagre, que sabe o que está fazendo. Quando vai tomar uma decisão numa área sensível, na saúde, sabe o que está fazendo. A gente sabe que tem problema. A cidade está recheada de problemas e não é com 5 meses que vai resolver tudo da noite para o dia. Não tem uma varinha mágica que você bate e resolve. Mas a gente vai iniciando processos para mudar. E as pessoas vão sentindo já nesse governo novo uma vontade muito grande de mudar. Tanto que numa pesquisa recente eu fiquei muito feliz, agradeço a todos, aí um beijo no coração de todos. Foram quase 74% de aprovação do governo já. Cara, isso é incrível, eu fiquei feliz demais, que a gente nem espera isso quando é surpreendido com um dado desse, mas é bacana, eu estou feliz. Ricardo, para a gente chegando ao momento de finalização dessa sua história, a gente conseguiu falar um pouco do Ricardo idealizando e mostrando aquilo que pensa sobre o que está vivendo, né, o ser prefeito. Também tem um Ricardo pai, né, um Ricardo marido, um Ricardo família, né? E a gente vê também que tem muita união nessa junção, né? A Carol como a primeira-dama, né? A filhota que está aí antenada também, tendo que estar com você participando mais de perto desses momentos. Ribeirão Preto como uma visão futura para o Ricardo, é uma coisa que você pretende que seja lembrado com qual história? Você hoje está escrevendo qual história de Ribeirão Preto? A história que Ribeirão Preto vai realizar os seus sonhos com um prefeito que está realizando o sonho dele, que é de governar Ribeirão. E quais são os nossos sonhos? Ver uma cidade mais bonita, ver uma cidade mais organizada, com as pessoas mais respeitadas, as pessoas se sentindo parte de um todo das decisões. Eu tenho feito muito isso e as redes sociais aproximam muito aquele que governa daqueles que realmente são impactados pelas ações do governo. E é uma cidade que a gente vai ver grandes projetos que ficaram travados no papel, pelo menos com a perspectiva de, com muita seriedade, começar a sair do papel. Poderia elencar aqui vários, e que a gente vai fazendo. E a palavra, acho que chave, e aí eu fui vendo isso na minha vida, né? Quanto mais a pessoa ela é sábia, quanto mais ela tem conhecimento, mais ela é simples. A simplicidade é o valor que muda o mundo, esse valor é o principal. Quando você vê geralmente uma pessoa que é arrogante, uma pessoa que trata mal as pessoas, uma pessoa que é arrogante, que geralmente diferencia, né? É uma pessoa que é desprovida de um conhecimento de vida. Essa pessoa ela precisa de luz, de conhecimento. Quanto mais você vai entendendo o mundo, mais você vê que a simplicidade é o principal ponto. Então, é uma gestão que vai mudar com grandes projetos, grandes conquistas, mas com valor essencial da humildade e da simplicidade. É Ribeirão para frente? Vamos tocar Ribeirão para frente! E é muito bom conhecer sua história, Ricardo. Espero que a gente consiga, em outros momentos, conversar mais um pouco, te fazer um convite formal para conhecer o estúdio. Bora! Né? Quando a gente está lá com o prazer. Papo Santa Úrsula. E dizer que, quando a gente te ouve, a gente entende muito mais do porquê que, de repente, o engajamento das pessoas, a credibilidade que você tem, está acontecendo, né? Você obrigado. É isso, tem que ser como tem que ser. Muito gostoso. E você também, se eu puder elogiar alguém, que a pessoa talvez só, cara, esse deu um cara simples, é o elogio mais bonito que tem. Mais bonito, é verdade. É verdade. Ricardo, te agradecer. O programa Elisa Pedrosa com você, te contando a história de Ribeirão Preto, mas através da história das pessoas que fazem Ribeirão Preto. Espero que você goste dessa matéria e conheça um pouco mais do seu prefeito, para você da região conhecer o nosso prefeito, Ricardo Silva. Valeu.